A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar sobre um fato histórico que está registrado no livro de Jeremias, capítulo 39, versículo 1. Se os irmãos quiserem ler todo o capítulo 39 de Jeremias, fiquem à vontade, os irmãos entenderão melhor essa história. Diz assim: no ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. Esse fato aconteceu há 2.600 anos atrás. O rei da Babilônia cercou a cidade-estado de Judá e ali por 1 ano e meio ficou afligindo ali a população, não deixando ninguém entrar e nem sair das muralhas de Judá. Na verdade, não deixando ninguém sair, porque entrar ninguém já entraria, porque estavam todos lá dentro, confinados. Deus já vinha avisando o povo de Judá que eles precisavam se arrepender dos seus pecados. E vários profetas avisaram, inclusive o profeta Jeremias, que viveu nessa época e que foi o autor desse livro. Então, o povo de Judá, eles haviam caído em uma depravação moral terrível. Os sacerdotes que deveriam conduzir o povo a Deus haviam se corrompido, os líderes políticos que deveriam buscar a Deus e continuar ali como um país abençoado, porque eram todas as vezes que o país buscava a Deus, se colocava na dependência de Deus, o país era bem sucedido. Aqueles reis, príncipes e governos ali daquela cidade-estado, eles também se corromperam e se voltaram para outros deuses das outras nações, que na verdade não eram deuses, eram demônios que exigiam da nação de Judá que eles sacrificassem seus filhos aos ídolos deles, além de exigir que eles adorassem a esses deuses, a esses demônios. Então, o juízo de Deus veio sobre a nação de Judá, coisa que eles achavam que isso nunca iria acontecer, porque Deus sempre estava abençoando a vida deles. Enquanto eles estavam ali fiéis a Deus, eles eram abençoados, porque eles eram um povo que Deus havia escolhido. Mas eles, achando que Deus estavam abençoando eles, a partir daquele momento ali, eles não precisavam mais buscar a Deus. Eles poderiam se voltar para as suas práticas, que os seus corações se inclinavam para qualquer tipo de pecado e Deus nunca os abandonaria. Foi um ledo engano, porque eles viraram as costas para Deus e o juízo de Deus veio sobre aquela nação. O rei da Babilônia sitiou a cidade ali por 1 ano e meio, ficou ali cercando a cidade, vencendo o povo, vencendo o exército de Judá pela fome e pelo cansaço. A fome do povo era tamanha, era tão grande, que as mulheres, elas passaram a se alimentar dos seus próprios filhos. Eles passaram a se comportar como canibais. Eles se tornaram canibais, a nação de Judá. Isso está registrado em Lamentações 2:20, que diz assim: vê, ó Senhor, e considera a quem fizestes assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços?
ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta. Bom, e aí nós podemos fazer a seguinte observação. Hoje não está muito diferente daquela época, porque as pessoas viraram as costas para Deus nos dias de hoje. Algumas filosofias criadas há 100, 200, 300 anos atrás é o que dita o pensamento da elite intelectual de hoje, de jornalistas, professores universitários e de muitos governos em volta do mundo. E essas filosofias, elas pregam o relativismo. Elas pregam que tudo é relativo e que depende do ponto de vista de cada pessoa, de cada um. E aí eles dizem assim, né? Como depende do ponto de vista de cada um, tudo é permitido. E com isso, nós vemos que o que tem sido ensinado para os nossos jovens hoje em dia é essa teoria do relativismo, esse pensamento que foi fundamentado há 300 anos atrás e que hoje é o que dita o comportamento da sociedade, da nossa sociedade. E é isso que as pessoas têm aprendido através de filmes, através de novelas, através do pensamento que é explicitado através dos jornais, através dos cientistas políticos, que são mais conhecedores, entre aspas, de todo tipo de assunto, e deixam de lado a palavra de Deus, como se ela fosse um mito, como se ela fosse algo mentiroso, como se não fosse a verdade, e tragam como verdade absoluta algumas teorias científicas que se tornaram verdade absoluta. Teorias que algumas podem ser contestadas pela própria ciência, porque existem mais de um ponto de vista, às vezes, em alguns temas. Mas, enfim, o que hoje domina no pensamento das pessoas é que a palavra de Deus, ela é fantasiosa e que o pensamento filosófico criado há 300 anos atrás é que é o verdadeiro e absoluto. E com isso, nós vemos que muitas coisas estão se tornando normal e muitas coisas estão se tornando permitido, ou o desejo de que seja permitido tem tornado muito intenso, como por exemplo o aborto, que seria o assassinato de crianças, como era feito naquela época. Crianças eram assassinadas e consagradas a demônios. Outros exemplos: o homossexualismo é tido como normal, o que contraria o que diz a palavra de Deus. A corrupção, o engano, o engodo se tornou normal, desde que essa corrupção beneficie minha família, beneficie a mim mesmo. Quando essa corrupção traz benefícios a mim mesmo, ela é normal. Mas quando é o político, quando é a outra pessoa que comete a corrupção, é errado. Então,
nós precisamos entender duas coisas muito importantes em relação a as consequências de tudo isso que nós estamos vendo hoje em dia. Bom, primeiro, o pecado, ele gera juízo de Deus sobre as pessoas individualmente e ele gera juízo às nações de maneira generalizada, ou seja, ele gera juízo para os países, para as nações, para as pessoas de modo geral. Segundo, o sofrimento a que estamos sujeitos tem causas diferentes. Bom, uma das causas é porque nós estamos em um mundo caído. Ou seja, quando o pecado entrou no mundo, com ele também veio a morte e o sofrimento. Mas nós somos os causadores dos nossos sofrimentos quando nós pecamos, devido aos nossos próprios pecados. Porém, não quer dizer que todas as vezes que nós estamos sofrendo, nós estamos em pecado. Veja bem, nós sofremos. Algumas vezes é devido ao nosso pecado. E algumas vezes o nosso sofrimento não quer dizer que foi por causa do nosso pecado. Então a gente tem que separar muito bem essas duas coisas. Então, algumas vezes nós podemos fugir do pecado, evitar o sofrimento. De que maneira? Fugindo do pecado. Porque o pecado causa sofrimento às nossas vidas. Então, de que maneira nós podemos evitar que esses sofrimentos venham à nossa vida, aqueles causados pelos nossos próprios pecados? Nós podemos nos prevenir, evitar que o sofrimento venha à nossa vida, lendo a palavra de Deus, entendendo o que nós estamos lendo e praticando aquilo que nós entendemos. Esse é mais um motivo de nós lermos a palavra de Deus, além de conhecer ao nosso Deus, porque quando nós conhecemos o nosso Deus e entendemos o que Ele quer para a nossa vida, nós seremos mais felizes, nós seremos mais abençoados. Amém? Glória a Deus. E nós temos uma excelente notícia, nós temos uma boa notícia. A boa notícia é que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoa dos nossos pecados, Ele sara as nossas feridas quando nós nos arrependermos. Se nós nos arrependermos. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para quebrar esse ciclo. Pecado, sofrimento, pecado, sofrimento. Ele veio para quebrar esse ciclo. Então, esse ciclo pecaminoso que nós vivemos, o Senhor Deus, Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados, para que nós tivéssemos uma vida abundante aqui na terra e para que nós um dia nos livrássemos daquele sofrimento eterno devido ao pecado que está presente no mundo. Um dia nós chegaremos
até o mundo perfeito, que não haverá pecado. E é através do Senhor Jesus Cristo que nós alcançaremos esta perfeição no mundo por vir. Bom, então nós temos duas lições a tirar de tudo isso que nós falamos até agora. Primeiro, que nós devemos estar atentos à voz de Deus através da sua palavra. E isso evitará que nós causemos mal a nós mesmos. Segundo, que diante do sofrimento que nós passamos, nós temos a oportunidade de olhar para dentro de nós e ter a humildade de reconhecermos que precisamos mudar em alguns aspectos da nossa vida. Sempre tem algo que nós precisamos melhorar, aperfeiçoar, mudar de direção. Às vezes nós estamos cometendo erros repetitivos e isso nos leva a sofrer. E se nós analisarmos e mudarmos de atitudes, nossa vida melhorará. Louvado seja Deus, glória a Deus. Nós temos que reconhecer que nós somos carentes e dependentes da misericórdia de Deus. Deus espera isso de nós, que nós temos essa virtude de ter a sabedoria de buscar nele, de esperar nele, de reconhecer que ele é soberano, de que ele nos perdoa. E não no momento de sofrimento nós começarmos a ver que outras pessoas é que são responsáveis por nós, pelos nossos sofrimentos, e que o próprio Deus que é o responsável pelos nossos sofrimentos. Isso vai gerar mais problemas para nós ainda. Mas no momento que nós temos a humildade de reconhecer que nós somos falhos e que nós precisamos nos voltar para Deus, a nossa vida, ela tem um novo rumo. Ela melhorará. Então, o que nós plantamos hoje, nós vamos colher amanhã. Aquilo que nós procurarmos aperfeiçoar hoje, amanhã nós vamos colher os frutos. E o sofrimento ele serve para isso, para nós olharmos para nós mesmos e ver onde é que nós precisamos melhorar, onde é que nós precisamos corrigir as nossas falhas. Amém? Então, nós vemos na palavra de Deus que ela diz que Deus corrige a quem ele ama. E Deus ama todos, a todas as pessoas indistintamente, mas nem todas as pessoas dão ouvidos à correção de Deus. Em 1 Pedro 4,17 diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Graças a Deus, temos o perdão em Cristo. E com certeza, o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Meus irmãos, fiquem com Deus nesse dia, que Deus possa abençoar, que possa confortar o seu coração nesse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Amém?
Glória a Deus.